todo psicopata é um assassino em potencial? Ou existem outros tipos por aí? Qual que é a definição de um psicopata, Amanda? Bom, acho que eu vou começar definindo, então, o que é a psicopatia. Então, a psicopatia, ela é um transtorno de personalidade e que é caracterizado por desvios, e principalmente desvios de caráter. Então, esse desvio de caráter, ele costuma ir se estruturando desde a infância. Então, por isso, alguns dos seus sintomas são observados assim nessa fase da infância, da adolescência, por comportamentos agressivos. Mas nesse período, ele é denominado como outro tipo de transtorno. E ele só pode ser diagnosticado, se não me engano, depois dos 18, 24 anos, eu não tenho certeza. Mas a psicopatia ela é um transtorno que causa prejuízos, tanto na vida do próprio indivíduo, como de quem convive com ele e também da sociedade, né? Então, esse transtorno de personalidade, ele ocasiona de forma persistente nessa pessoa padrões que são muito inflexíveis e mal ajustados, tanto em relação aos seus relacionamentos, quanto à percepção do ambiente e de si mesmo. Então, a psicopatia ela é um fator de risco, né? Porque podem acontecer atos infracionais, porque, por exemplo, esses indivíduos acometidos pelo transtorno, ele tem maior facilidade em, por exemplo, utilizar o charme, manipular, mentir, ser violento, intimidar os outros, né, para controlar as pessoas e assim alcançar os seus objetivos. Então, essa é a explicação do que seria o transtorno, né? E aí, quanto todo psicopata é um potencial assassino, então o fato é que existem várias graduações dentro desse transtorno, que fazem com que todos os psicopatas apresentem, fazem que nem todos os psicopatas apresentem níveis de agressividade e intensidade de comportamentos iguais. Então, eles podem diferir. Então, dentre essas graduações, podem existir aqueles que cometem pequenos delitos, que mentem compulsivamente e que ignoram as regras. E esses comportamentos, eles tendem a passar mais desapercebidos. Mas também existem aqueles que cometem os mais variados tipos de crime, como, por exemplo, os assassinos em série, né? Que são considerados os psicopatas mais violentos e que, neste caso, são identificados com maior facilidade, né? Então, existe essa variação, assim, né? De intensidade do nível de agressividade e desses comportamentos que são prejudiciais. Você sabe que nesses canais que estão na moda agora, do pessoal decifrar a PNL, né? Programação Neurolinguística, né? Ficam brincando de decifrar as pessoas, né? E estão mentindo se não estão, né? Tem alguns canais agora que estão bem em evidência falando sobre isso, né? Sim. Eu vi um deles comentando sobre o Maníaco do Parque, né? Que é um psicopata aí que já tem um tempo que tá preso, né? Que matou muitas mulheres, né? Num parque público aí, não sei se foi em São Paulo, não sei que cidade que foi. Ele comentou que ele entrevistou, ele trabalhou no caso do Maníaco do Parque, né, como psicólogo do caso lá. E ele comentou que ele era um cara que não era tão bem apessoado assim, esteticamente, né? Ele não era tão bonito assim. E que ele conseguia entrar num ônibus lotado, abordar uma mulher que ele não conhecia, primeira vez que estava vendo, e ele, com a lábia, ele conseguia convencer ela a descer do ônibus e andar com ele para dentro de um parque que era todo cheio de mata, levar essa pessoa para dentro da mata, e lá ele cometia o abuso e o assassinato. Então, qual é o poder de persuasão, né? Um absurdo, né, de persuasão, né? O grau que essa pessoa tem de convencimento sobre outra.
É coisa assim da gente ficar olhando assim, meu Deus, né? Como assim ele conseguiu tirar uma pessoa que estava indo para um outro lugar, né? Porque imagina, ela estava dentro de um ônibus indo para um outro lugar. Ele conseguiu convencer ela a descer numa outra parada para poder entrar dentro do mato, né? Meu Deus, então realmente são pessoas assim que tem, que nem você falou do charme, né? Sim. Eles têm isso muito evoluído, né? Sim, a manipulação. Existe um filme que chama A Casa de Jack, que fala sobre esse transtorno. E assim, ele é um indivíduo totalmente funcional. Totalmente funcional. Até que ele não consegue mais conter essa pulsão dele de preciso matar alguém. Então, até determinado momento, ele é funcional. E ninguém desconfia. Foi o que eu falei, tem essas graduações, né, de intensidade desses comportamentos. Então, essa pessoa que mente, que manipula, enfim, passa desapercebido, né? E aí só fica evidente quando chega no mais grave, que seria um assassinato, por exemplo.